Quem abriu o livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 20, está escrito assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Feche os teus olhos, põe a sua mão sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nós entregamos as nossas vidas diante do Teu altar, Deus. O Senhor conhece o nosso coração como ninguém conhece. O Senhor sabe dos nossos desejos, de tudo aquilo que nós ansiamos, que algo aconteça de bom para as nossas vidas. Muitos que estão aqui, Deus, têm passado talvez dias tão difíceis. Só o Senhor sabe como estão aqui, como chegaram até aqui. Muitos que estão aqui, Pai, talvez tenham a perspectiva de um ano difícil que vem para frente. É fato que talvez o ano seja muito difícil, de grandes lutas, de várias provações, mas nós sabemos que no meio dos ventos e no meio das tempestades, aquele que estiver fiel à Tua palavra, ele verá o milagre do Senhor. Pai, nós cremos num Deus que no meio das crises ele abrirá as janelas dos céus e responderá às nossas orações. Pai, eu profetizo que neste ano de 2017 que virá, Deus, por vários dias do ano, por vários momentos da semana, o Senhor, nós enxergaremos profeticamente a cena do Senhor chamando os anjos, dizendo para os anjos para que eles venham até a terra, entregar as nossas orações. Eu profetizo em nome de Jesus, cada vida que está aqui, Pai, eles ouvirão, sentirão a resposta dos céus, e dos altos céus, a Tua palavra fala que o Espírito Santo ele intercede com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é aquele que ouve as nossas orações, o nosso choro, as nossas provações, as nossas lutas. É Ele com gemidos inexprimíveis, vai até o trono da graça no céu, onde mora o Senhor, os anjos, os querubins, os serafins, os arcanjos. E lá o Espírito Santo diz: olha, Deus, lá na terra existe alguém lá em Severina que pediu uma oração e ele precisa de um milagre muito grande. E o Senhor vai olhar para as nossas vidas, e mesmo cheio de falhas e iniquidade, o Senhor, porque nos conhece desde o ventre das nossas mães, o Senhor vai olhar para um dos anjos e disser assim: vai e traga a resposta nesse dia, a resposta que o meu filho tanto necessita. Eu profetizo, Deus, que no meio da ventania, essa igreja vai desfrutar do melhor ano da sua história. Se você crê nisso, eu queria que você aplaudisse a Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós estamos no último dia da campanha que iniciou essa semana. Quando nós projetamos algo, né, a respeito do ano de 2017 que virá, cada um de nós, é fato que cada um de nós temos nossos desejos, temos os nossos anseios. Cada um de nós pegou o seu envelope nesses dias, o seu panfleto, escreveu sozinho ou escreveu com a sua esposa. E talvez muito escreveu, talvez sem a plena certeza que a resposta virá. Recentemente eu recebi uma resposta de Deus de um panfleto que aproximadamente 8 anos atrás eu escrevi, algo que eu desejava de Deus. E recentemente, meses atrás, eu recebi essa resposta de coisa de 6 a 8 anos atrás. E durante esse processo desses 6 ou 8 anos, em momento algum eu deixei de acreditar que aquela resposta viria. Eu sabia que essa resposta ela poderia demorar por um processo, por um momento, seja porque Deus queria tratar algo dentro de mim, seja porque Deus estava movendo os céus e a terra, mas eu tinha a plena convicção e a resposta viria em algum momento. A resposta ela não foi no estralar de dedos, lembrando que Deus tem poder para tudo isso, no estralar de dedo mudar. O nosso Deus, ele mexe com o sonho da humanidade como se fosse uma roda gigante. Então a roda gigante, quando você vai num parque, ora você está em cima, ora você está embaixo. Para Deus, em alguns segundos você está em cima e em alguns segundos você está embaixo.
Para Deus é a mesma coisa. Não há limites na terra, não há limites no céu, não há limites no inferno, não há limites nos principados, não há limite nas potestades. No estralar de dedo Ele faz aquilo acontecer. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é especialista em trazer a existência das coisas que não existem como se fosse. O que significa isso? Significa que se você está com muita sede e você está entrando num local que é só terra, no estralar de dedos, Deus pode fazer que aquela terra rochosa, sem vida, se torne num grande mar, para que mate a sua sede. Trazer a existência é aquilo que Jesus fazia. Quando Ele ia num local, Ele tinha um desejo de comer um fruto, e no estralar de dedos, aquela árvore que estava seca, ela começa a florescer, e logo saía um belo fruto que matava a fome de Jesus. Então, trazer a existência é, no estralar de dedos, fazer que o impossível se torne real, que o irreal se torne real, que aquilo que os nossos olhos apenas não enxergam, Deus traz a existência, ou seja, Ele faz que o impossível se torne real para as nossas vidas. Eu sei que tudo isso, quando nós buscamos isso, e quando nós projetamos as coisas nas nossas vidas, o que nós queremos? Nós desejamos que as portas sejam abertas. Cada um de nós profetizamos e desejamos que portas sejam abertas. Na tua direita, na tua esquerda, você tem algumas portas. No fundo você tem uma porta. O que significa porta? Porta é um local que ela pode estar fechada. Quando a porta está fechada, significa que ela está impedindo o acesso de alguém que quer entrar ou de alguém que quer sair. Então existe uma porta fechada. Quando a porta está aberta, significa que aquele que quer sair, ele pode sair. E significa que aquele que quer entrar, ele também pode entrar. Mas é interessante que cada um de nós desejamos, e parece que as bênçãos, profeticamente, quando nós falamos que nós queremos portas abertas, nós queremos que as bênçãos entrem. Nós não queremos que as bênçãos saiam. Nós queremos que as nossas dores, os nossos problemas, as enfermidades que nós temos, que os nossos entes queridos têm, nós não queremos que essas enfermidades entrem por dentro dessas portas. Nós queremos que essas enfermidades elas saiam para fora da porta. Então nessa noite, possivelmente no envelope que você escreveu, você possivelmente escreveu que você necessita que uma enfermidade saia em retirada, mas também você escreveu que você necessita que uma porta seja aberta, e que aquela porta seja aberta profeticamente, como eu disse. A Bíblia nos ensina que cada uma das nossas orações, elas são respondidas, e quem traz as nossas orações não é o próprio Deus. A Bíblia diz no Velho Testamento que todas as vezes que Deus visitava o povo do Egito, os hebreus que viviam acorrentados, que trabalhavam no rio Nilo, que eram escravos de Faraó, do deus egípcio da época, diz que quando eles clamavam, eles buscavam a Deus, Deus não mandava os seus anjos. Num período a Bíblia diz que o próprio Deus vinha. Por isso que a Bíblia diz que de uma hierarquia de anjos, que Ele chama de anjos, Deus chama carinhosamente uma hierarquia de anjos de carros de Deus. Esses carros que Deus dizia eram os anjos, eram os serafins, que a palavra serafim significa ardendo em fogo. Biblicamente a Bíblia diz que todas as vezes que Deus vinha na terra para falar com o povo de Israel, para responder uma oração que tanto aquele povo escravo necessitava, diz a Bíblia que Deus vinha nas asas desses serafins. E quando Deus vinha nas asas dos serafins, no livro do Êxodo, no livro do Gênesis, no livro de Números e de Deuteronômio, conta tudo isso. E no livro de Levíticos, que é o livro das leis, diz que Deus ele vinha na terra nas asas desses serafins. Significava que Deus, quando Ele pousava no templo de Israel, ou melhor dizendo, no templo daquele povo egípcio, dos escravos, nas aldeias dos escravos, porque os egípcios eles eram escravos, eles tinham umas casinhas simples de apenas um cômodo, e no meio daquela casinha simples, onde naquela casinha de um cômodo era para ele dormir, para ele comer, ele não tinha televisão, mas para ele buscar o Deus dele. Aquele povo era o povo escolhido, e vivia numa casinha, numa tapera pequena. E lá diz a Bíblia que quando eles oravam para que as portas sejam abertas, a presença de Deus vem e Ele visita aquelas casas e aqueles vilarejos. Significa que Deus vinha nas asas dos serafins. Significa que quando Deus pousava naquele lugar em Israel, Deus ele vinha ardendo em fogo. E nessa manhã, nessa noite melhor dizendo, cada um dos seus pedidos
e que você clamar para que as portas sejam abertas, nós profetizamos em nome de Jesus, que da mesma forma que Deus vinha ardendo em fogo, e o fogo significa poder, o fogo significa resposta, o fogo significa avivamento, reavivamento, o fogo significa uma vida de compromisso, uma vida de integridade com Deus. O fogo significa que Deus está queimando todo o pecado, e Deus está fazendo coisas novas. Nessa noite, ou aquilo que você escreveu nos seus pedidos de oração, nós clamamos que dos altos céus, Deus venha com os seus serafins, com os seus querubins, com os seus arcanjos. Deus, Ele não vai vir apenas nessa noite bradar com fogo. Deus, nessa noite, em nome de Jesus, Ele vai liberar os seus serafins que vêm com fogo, Ele vai liberar os seus arcanjos, Ele vai liberar os seus anjos com espada nas mãos. Eles vão destruir todos os demônios que levantaram contra a tua existência, todos os demônios que projetaram a tua falência. Nessa noite é a noite da tua resposta. Essa é a noite que tudo aquilo que você sofreu nesse ano de 2006, o Senhor nessa noite Ele quer dizer para você que coisas maiores, coisas que nem olhos viram, coisas que nem ouvidos ouviram, coisas que nem sequer penetrou no nosso coração, é aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Tem uma palavra engraçada, eu não sei se você sabe, a Bíblia Sagrada de Gênesis até Malaquias, o Velho Testamento, todo o Gênesis até Malaquias, imagine metade da sua Bíblia ela foi escrita em hebraico, e a outra metade está escrita em grego. Essa metade que foi escrita em hebraico, que é a linguagem que o nosso Jesus falava, Jesus era judeu, ele falava a língua hebraica, uma língua extremamente difícil. Interessante que eu fui ler algo e que chamou muito a atenção minha, e é por isso que eu quero pregar sobre a porta fechada. Porta fechada. Tem uma palavra no hebraico que ela se chama dalet, não é danet, é dalet, D-A-L-E-T. Dalet, ela tem o valor numérico do número 4. Então dalet é uma palavra hebraica que significa o número 4. E dalet é a quarta letra do alfabeto hebraico. E dalet significa também porta ou portal. Interessante que o nome de Deus, e eu te pergunto nessa noite, você sabe quem é Deus? Será que você sabe realmente quem é Deus? Será que você poderia responder com grande afã quem é Deus? O que você acredita que quem é Deus? Ou você vai dizer assim que Deus não existe porque você estudou a história de Darwin, que Deus não existe e que você foi criado do macaco? Ou você vai dizer assim para mim, não, mas a minha professora de ciência, ela me disse que eu vim da baleia. Existe uma teoria que diz que o ser humano veio da baleia. Ou você pode dizer, não, mas eu li um dia na internet, no Google, que diz que o ser humano, ele veio dos homens das cavernas. Então ele era barbudo, cabeludo. Então ele comia os animais, ele matava os animais, e esses animais serviam para o seu sustento. E aí, como você chegou, o teu primeiro pai, e que não era Adão, ele veio da caverna, e da caverna ele foi evoluindo até chegar nessa estrutura que você tem. Ou você de repente é cristão, é evangélico, se converteu, e talvez para você acredita, tem o desejo de conhecer Deus, tem o desejo, é apaixonado por Deus, mas eu te pergunto, você conhece Deus de verdade? Será que você conhece Deus e que você poderia entregar a sua vida por completo a Deus? A forma que nós cristãos temos de conhecer a Deus é através da Bíblia. A única fonte que nós temos acerca de Deus é a Bíblia Sagrada. E através disso nós acreditamos na Bíblia. Ou os nossos pais, que vieram do catolicismo romano, de igrejas cristãs.
E eles falaram sobre Deus e nós nos apaixonamos por Deus, então nós servimos a Deus. Mas será que nós conhecemos a Deus? E o que te esclarece que aquilo que está aqui, você conhece realmente o que está aqui? Será que você diz que você conhece Deus? E será que você lê a Bíblia? Você lê esse livro todos os dias? Você conhece esse livro de capa a capa? Você já leu em outras versões esse livro para dizer que você conhece a Deus? Eu me lembro de um parente que um dia ele conheceu uma moça pela internet. Esse parente mora em Piracicaba e ele conheceu uma moça na minha cidade de Olímpia. E aí ele conhecia a moça. E aí quando ele veio, ele marcou um encontro com ela. E para conquistar ela, esse parente, ele tinha uma BMW. Então ele postava nas fotos, no Instagram, no Facebook, as fotos dele do lado da Ferrari, fazendo um rolê, tirando um selfie com a Ferrari, fazendo paz e amor do lado da Ferrari, ou melhor dizendo, da BMW. Só que aquele homem, ele tinha um problema físico, que ele não tinha a perna por inteira. Então ele tinha uma prótese. E aquela moça quis de qualquer jeito conhecer ele, se fantasiou com o carro importado. Ele veio para Olímpia, chegou com o carro importado. E aí eles foram no clube, até então estava muito belo, tudo perfeito. Diz de repente, ele vai colocar uma bermuda. Na hora que aquela mulher vê aquela perna dele, que não tinha pelo, era uma prótese, aquela mulher logo desistiu daquele cara e disse para ele: olha, realmente não tem clima. Eu não gostei muito de você, eu achei você um pouco bonitinho, mas na minha frente não gostei de você. Aquela mulher, ela conheceu aquele homem, e aquele homem conheceu aquela mulher, através de algo meio que fictício. Eles se conheceram através da internet. Eles se apaixonaram lá, mas foi uma paixão meio volútil, ou seja, eles se apaixonaram, ora estava apaixonado, mas depois não estava mais apaixonado. Ela achava o BMW dele muito bonita, mas depois ela não gostou mais. Assim somos nós, quando nós não nos aprofundamos em conhecer a Deus, quando nós não nos aproximamos do nosso Criador de verdade. Nós temos uma dificuldade de identificar quem é Deus e o poderio de Deus. Eu absolutamente, com toda certeza e com toda convicção, digo para você nessa noite: não existe um Deus poderoso como o Deus que você serve. Não existe limites para o Deus que você serve. Não existe doenças que possam impedir a ação de Deus. Aquilo que a medicina não consegue fazer, o Deus que você serve, Ele faz tudo, absolutamente tudo. A palavra Deus, e nós falamos aqui, a palavra Dalet no hebraico, ela significa porta ou portal. Ela é a quarta letra do alfabeto hebraico. A palavra Deus, ela tem 4 letras. O nome Deus, ele é composto dessas 4 letras, que é, no hebraico, Yud, Ei, Vav, Ei. Você sabia também que a cadeia química que nós temos, ela tem 4 letras? C-H-O-N, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Você sabe o que é DNA, né? O DNA é a característica, a célula que gera, por exemplo, eu tenho as características, uma característica do meu pai, outra característica da minha mãe. O DNA também ele é composto de 4 letras, que é A, C, T, A, G, C, T. Você sabe o compasso? Para quem é engenheiro, sabe o compasso? O compasso, ele também tem 4 pontos, ou seja, ele tem 4 direções. Nós temos 4 elementos. Nós temos o fogo, a terra, a água e o ar. E nós também temos 4 estações. Nós temos as estações, nós temos a primavera, nós temos o verão, nós temos o outono e nós temos o inverno. O que eu quero te dizer com tudo isso, com estações, com palavra Dalet, que significa porta, eu quero te dizer que o teu Deus, Ele é a porta que abre todas as coisas. Se existe uma porta que você está batendo para se abrir, é o teu Deus,
Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, que você conhece a história, que aqueles 4 meninos junto com Daniel foram jogados na fornalha de fogo ardente. Os meninos tinham 16 anos de idade, tinha 16 anos, possivelmente alguns de 13, de 15. Aqueles meninos foram amarrados. Um deles não se contaminou com o manjar do rei, e o contaminar com o manjar do rei, hoje o Tico disse um pouco sobre isso, mas eu queria colocar apenas uma observação. O manjar do rei não era só comida, não era só comida. Quando Daniel disse: eu não irei me contaminar com os manjares do rei, ele disse assim: eu posso morrer de fome, eu posso não ter roupa para me vestir, eu posso ser jogado num calabouço frio, mas aquele que é a porta, ele abrirá as comportas dos céus e responderá às minhas bênçãos. Quando Daniel resolveu fazer 21 dias de jejum e oração, como que você faz jejum e oração? Pergunta para a pessoa aí, pro teu irmão, do teu lado, teu vizinho, como você faz oração aí? O Cassinho tinha um discípulo em Olímpia chamado Glória. Esse cara fazia jejum todos os dias, é o único, fazia mais jejum que Jesus. E um dia ele falou assim para mim: acabei de terminar, encerrei meu jejum de 40 dias e 40 noites. Eu falei: que maravilha, por isso você está magrinho mesmo, né? Eu falei: como que é teu jejum? Eu fiquei curioso. Ele disse assim: o meu jejum ele começa na meia-noite e ele termina às 7 da manhã. Eu falei: mas aí você não dorme? Não, eu fico dormindo. Daniel, quando ele jejuou, ele não comeu nada. O jejum de Daniel, segundo historiadores, sabe o que Daniel fez? Ele rasgou a sua veste, aquelas roupas que Nabucodonosor tinha dado para ele. Ele rasgou as vestes, ficou nu, foi num cantinho na Babilônia, pegou roupa de saco. Imagine roupa de saco num lugar quente. Ele vestiu roupa de saco, que significa a humilhação. Diz os historiadores que ele foi num canto, pegou vários gravetos, vários pedaços de madeira, quebrou, fez milhões de pedacinhos de gravetos de madeira, catou um local e costurou aqueles gravetos naquela roupa de saco. Quando ele vai e se veste daquela roupa de saco, diz Flávio Josefo, um historiador judeu, que quando ele vestiu, ele começou a suar como o nosso Cristo, gotas de sangue. Ele se jogou num lado do calabouço, e lá ele orou por 21 dias, pedindo a manifestação divina de Deus. Sadraque, Mesaque, Abednego, o rei veio a eles e disse: negue a Jesus, negue o teu Cristo. E ele dizia: imagine um menino de 16 anos, psicologicamente, imagine um monte de soldado. A Bíblia fala de 370 mil soldados. Imagine um corredor de soldados e um menino, 3 meninos de 16 anos. Tem alguém de 16 anos aqui? Faz assim. A idade daquela menina. Com 16 anos, 370 mil soldados com espadas nas mãos, dizendo: negue o teu Jesus, negue o teu Cristo. Imagina o menino com as mãos para trás, o menino que os seus pais foram mortos, um menino que não tinha mais sonhos, porque os seus pais morreram, um menino que não tinha mais sobrenome, não tinha mais história. Ele poderia ter pensado: eu só tenho eu, não tenho mais ninguém. Quando Nabucodonosor nos tirou de Israel, ele matou os meus pais, eu não tenho família, eu só tenho eu. E ele poderia ter se entregado e negado o seu Cristo. Flávio Josefo diz que o menino levanta a cabeça e diz assim:
eu não vou negar o meu Cristo. A Bíblia diz que os soldados vieram, pegaram eles amarraram as suas mãos sobre as costas, amarraram os seus pés, colocaram uma faixa nos seus lábios, e o rei disse: olha, o rei manda uma ordem para que a fogueira, para que ela se aqueça 7 vezes mais. O número 7 é o número da perfeição. A fornalha deve ser aquecida 7 vezes mais. Diz que quando a fornalha é aquecida, e esses 3 meninos vai caminhando para ser lançados na fornalha de fogo ardente. A fornalha é possivelmente 7 vezes mais aquecida. Imagine uma caldeira aquecida, multiplicada por 7 vezes. Possivelmente quando eles chegaram era um monte de borbolha, um monte de estralo, um monte de fogo, de brasa. Possivelmente o soldado olha para ele e diz assim: vocês têm a última chance de negar o teu Cristo. Os 3 meninos possivelmente olham um para o outro. Nenhum deles tinha mais mãe, não tinha mais pai, não tinha mais parente. A Bíblia não diz, mas eu creio que quando eles chegaram no canto da fornalha, a Bíblia diz que eles foram lançados para a fornalha. Os soldados voltaram para trás, retrocederam. Os soldados não entenderam por que eles não negaram aquilo. 3 meninos não negaram a Cristo. A Bíblia diz que um dos soldados, ele chega num cantinho para ver o que estava acontecendo. Diz a Bíblia Sagrada que os 3 meninos estavam pulando e saltando na presença de Deus. E a Bíblia diz, e o quarto, ele tinha um resplandecer de fogo brilhante. O quarto homem que estava na fornalha, segundo a palavra hebraica, diz que o quarto homem se chama porta.